Fábio Sou arquiteto e ambientalista. Essa obra aqui de Santo André. Olá, boa tarde. Hoje um programa especial com as pessoas aqui que estão trazendo um projeto de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para a cidade de Santo André. Aqui do meu lado, Fábio Vital, urbanista, ambientalista, Ari Xavier, que responde pelo empreendimento, né, o consultor do empreendimento. Obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. Nós que agradecemos também. Vamos entender, né? Vamos começar entendendo o que é o Centro Logístico de Campo Grande, até para quem nos assiste, para quem se informa desse empreendimento, a dimensão dele e a perspectiva para a região de Santo André, né? A localização principalmente, né? Isso. O Centro Logístico de Campo Grande fica na região de Campo Grande, onde há uma estação e também um grande pátio ferroviário, né? E ele justamente visa atuar associado à ferrovia, que já é uma infraestrutura existente naquela região há muitos anos, e é um empreendimento de um porte grande, privado, sobre uma área privada, e visa justamente, além de atuar como um empreendimento logístico, gerar também emprego, desenvolvimento para aquela região e proporcionar, de repente, uma dinamização daquela economia, né? Além da preservação da área dos mananciais, das nascentes e toda a parte ambiental que o projeto também contempla. Fábio, como é que faz a junção aí, desenvolvimento econômico, ambiental, área de preservação? Então, é necessário, né? Acho fazer essa junção, até pelas circunstâncias que a gente tem visto no Brasil e no mundo. Acho que o empreendimento moderno que não faz isso, ele não se viabiliza ou ele não consegue uma sustentabilidade ao longo do tempo. Então, naturalmente, o empreendimento dessa magnitude tem que sofrer o licenciamento ambiental. E esse licenciamento nada mais é do que os departamentos governamentais, através das suas secretarias, departamentos ambientais, analisando desde a entrada do empreendimento, sua viabilidade, e aí solicitando os estudos necessários, específicos, para que ele seja ou não viabilizado. Isso aí vai passar por todas as esferas, né? Algumas mais rápidas, outras não, né? Esfera municipal, estadual e federal, né? Começa tudo no município, né? Para quem nos assiste, qual que é o tamanho desse empreendimento? As áreas do projeto previstas no projeto completo, né, teve uma parte que teve um afastamento em função da alteração da legislação em dezembro, que é a gleba C chamada, são em torno de 600 a 700 hectares, 60 a 70 hectares, melhor dizendo, de área operacional e 900 hectares, 960 de intervenção da área total. O mais importante é que 80% das propriedades serão preservadas, ou seja, são 370 hectares aproximadamente de reservas florestais que vão permanecer, serão enriquecidas, monitoradas e protegidas, né? E a área construída disso tudo é equivalente a 7% somente das áreas totais. Então, um aproveitamento mínimo do ponto de vista logístico, né, de intervenção, e uma área muito grande para a preservação. E isso é importante porque visa resgatar ou contribuir para o resgate do transporte ferroviário no nosso país. Ou seja, nós tivemos recentemente a greve dos caminhoneiros no ano passado e isso demonstrou a dependência que nós temos de um único modal de transporte. O governo do estado, com o planejamento da macrometrópole, ele prevê justamente o uso dessa infraestrutura que já é pública e que está bastante ociosa, para absorver as demandas de transporte da nossa região. Isso associado ao porto e ao interior do estado também, né? Observando que nós estamos na quinta maior metrópole do mundo e o estado de São Paulo representa aproximadamente 1/3 do nosso PIB, ou seja, das riquezas que são produzidas, e o porto é um porto que representa 25% da movimentação de cargas portuárias no Brasil. Ou seja, de cada 4 toneladas, uma passa pelo Porto de Santos. Para cada 4 containers, Um tem que passar em Santos, essa é a realidade do Brasil. Agora, Fábio, não é fácil, né? Ainda mais porque é o seguinte, vamos imaginar da seguinte forma, como que seria hoje o centro de São Paulo sem o Rodoanel? Exatamente. Nós temos, há muitos anos se ouve falar da questão do ferroanel.
E tudo que indica, esse empreendimento é simplesmente uma junção do que virá. Assim, nesse ponto de vista é interessante, porque eu acompanhei toda a discussão do licenciamento também do Rodoanel, e até na época o prefeito Mário Covas, o governador Mário Covas, na verdade, ele dizia que o Rodoanel não ia ser pedagiado. Não sei se você se lembra dessa história. Sim, eu participei, nós, na realidade, nós trabalhamos na administração do Estado, essa conversa começou no governo Fleury. Já tinha um embrião, mas é ele que deu o pontapé inicial, né, os Covas assumiu e começou. Adiante, né? E, naturalmente, foi uma discussão muito acalorada, de pontos de vista diferentes, municípios, se discutia muito a questão aqui de se drenar a economia aqui da região, mas especificamente o que eu entendo desses grandes projetos é que eles demandam e precisam de um planejamento um pouco maior. A gente sofre muitas vezes, em nossa região especialmente, por uma ausência de planejamento regional. Isso já foi tentado alguns anos atrás, mas colocar isso na prática fica difícil. E o empreendedor, muitas vezes, ele acha a região importante, é uma região importante naturalmente, quer empreender na região, mas às vezes ele começa a esbarrar com uma série de obstáculos, dentre os quais até o próprio planejamento do município e regional, para ele se viabilizar como um empreendimento. Quando tem o planejamento, né? Quando tem, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, está acontecendo no Brasil inteiro, né? E assim fica por parte, muitas vezes, do empreendedor tomar a iniciativa. E aí gera discussões como, naturalmente, fazem parte de qualquer empreendimento. Essa capacidade de não planejar está custando caro, né? Se a gente imaginar a região do ABC, a forma logística que ela vai ter que atuar, é o melhor ponto que vai ter entre o litoral, e o porto e o interior. Né? Se não fizer aqui, algum lugar vai ter que fazer. E deve ter muitas cidades aí cortadas pela linha férrea que têm interesse. Se me permite? Sim, eu queria até saber o valor, né, desse empreendimento, uma estimativa de geração de receita para o município aqui de Santo André, que isso vai impactar nos cofres públicos. O projeto como um todo previa em torno de 780 milhões de investimento, né? Uma geração de emprego da ordem de 1.200 vagas diretas, e com o afastamento da Gleba 6 sofreu uma redução para efeito de licenciamento. Em termos de projeto, o projeto é como um todo, né? Em termos de arrecadação, há uma previsão de em torno de 30 milhões em decorrência das obras, da implantação, e 35 milhões durante a operação por ano. Essa era a previsão do projeto. Se me permite voltar só um pouquinho na parte do planejamento, junto com o início do Rodoanel, estava previsto o Ferroanel. Exatamente, acredito que o Fábio tem acompanhado isso. E hoje o que a gente vê justamente é que o Rodoanel ainda não terminou, né? Sim, então e o Ferroanel tivemos recentemente a aprovação do IARIMA do tramo norte, já, e esse projeto do Centro Logístico Campo Grande é o segundo projeto associado a esse planejamento que está em fase de licenciamento. O primeiro foi do Ferroanel Norte. E o governo previu justamente quatro plataformas logísticas como essa no entorno da metrópole, no entorno do Ferroanel. E essa é a mais importante, porque ela fica próximo justamente ao que você falou, da região portuária, que tem a serra e justamente tem um sistema de transporte especial, que é a cremalheira, que substitui o sistema funicular feito pelos ingleses. Né? Então, há uma necessidade especial de acumulação de carga e de fragmentação também de composições para descer. Isso serve para regular o transporte, porque na serra ele é transportado com quantidades menores e com maior frequência. E aqui na livre aderência, no Planalto, com composições mais longas e com menor frequência. Então, essa localização é muito especial, principalmente porque está logo depois do trevo ferroviário que existe em Rio Grande da Serra. A localização é a mais específica possível. E, além disso, há o pátio ferroviário, pátio de manobra, com uma extensão de 3 quilômetros. Hoje há a necessidade de cada vez pátios maiores, porque as composições estão crescendo, com o desenvolvimento da tecnologia e etc. Então, só esse adendo à parte do planejamento, né? Fábio, como é que a gente faz, né? Se a gente parar e pensar num projeto que começaram junto, Rodoanel e Ferroanel. O Rodoanel, mais de 20 anos, não está concretizado, e se não fosse o que tem, ninguém andava no centro da capital hoje, né? Hoje seria impossível andar no centro de São Paulo. Uma possibilidade de um empreendimento e de um investimento desse. Como é que a gente faz para as pessoas entenderem da importância
preservando-se a sustentabilidade, o meio ambiente, que tem que estarem juntos, não serem oponentes um do outro, principalmente do desenvolvimento econômico e social, né? Que vai gerar emprego, vai gerar receita, vai trazer benefícios, né? Do meu ponto de vista, vamos dizer, ambiental, o que eu enxergo? Aquela região é uma região ambientalmente muito importante, relevante para a cidade de Santo André. Se a gente enxergar regionalmente, mais da metade da região do ABC está dentro de área de proteção ambiental. Isso, de um lado, é maravilhoso, né, que você tem um potencial ambiental dentro dessa região, mas, de outro lado, se você for avaliar os municípios que têm as áreas todas dentro dos mananciais, o IDH desses municípios, infraestrutura, geração de empregos e a potencialidade econômica, infelizmente, são restritas por conta de não ter a mesma vocação, por exemplo, que tem a cidade de São Caetano. De outro lado, é uma possibilidade logística, naturalmente, de se empreender naquela região e tomando os devidos cuidados. As questões que sempre têm colocadas, inclusive de grande parte do pessoal da área ambiental e acadêmica, é se os cuidados efetivamente serão realmente cuidados e efetivados. Tem muito achismo no meio da discussão, então é importante que se tenha, vamos dizer, os dados fidedignos, as fontes de geração desses dados sérias. Pelo que eu tenho, assim, à distância, né, eu não faço parte do empreendimento, nem tenho aqui a procuração do empreendedor, mas pelo que eu tenho acompanhado à distância e algumas pessoas e profissionais envolvidos no trabalho, eu sei que são pessoas de alta reputação na área de conhecimento. Então, é um debate naturalmente caloroso, é importante que se tenha esse debate, mas assim num patamar elevado. Quer dizer, a cidade de Santo André, ela acha importante ter esse investimento? Não acha. Vai gerar emprego para a cidade? Não vai. E deixar a área como está, qual é o benefício da cidade? Naturalmente é um benefício ambiental, os ecossistemas funcionando, mas qual o rebatimento disso efetivo para, por exemplo, para o entorno, a própria vila de Paranapiacaba e para as áreas vizinhas. Então, tem uma série de discussões transversais que envolvem os municípios, os moradores da região e, naturalmente, o empreendedor, né? Porque não é toda hora que você tem um empreendedor querendo botar... Alguém batendo na porta. Esse financiamento é tudo privado? Sim, empreendimentos desse porte sempre tem diversas fontes de financiamento, precisam ser... Mas é privado, as áreas são privadas também. A família está lá há mais de 70 anos na região, né? Tanto o projeto, embora seja associado a um planejamento público, né, de interesse público, vamos assim dizer, é um projeto privado, 100% privado. Então, agora, com a diminuição dessa... Porque o grande ressonância que se deu nesse projeto foi a questão de movimentação de carga rodoviária. Por caminhão, vamos ser bem... Objetivo, né? Uhum. Como é que vai ser contornada essa situação? Boa pergunta. A metodologia para análise de impacto de tráfego, ou seja, rodoviário, exige que você faça uma simulação do projeto usando a rodovia. E isso gerou uma certa confusão e um mau entendimento, né, dessa questão. E também houve uma exploração talvez inadequada por parte de algumas pessoas contrárias ao projeto. E isso foi esclarecido, não só foi esclarecido, como a CETESB também pediu mais esclarecimentos, mais informações, já foi passado também, e não restou dúvida. A vocação do projeto é meramente ferroviária, porque são 3 níveis de plataforma, se me permite só detalhar um pouquinho. À vontade. Esse planejamento do ferroanel, a gente vê só o ferroanel, mas ele é composto de um conjunto de plataformas que permite a capilaridade, a operação do transporte da logística. E ele prevê, então, 4 grandes áreas de concentração, que é Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas, que eles chamam de plataformas regionais ou avançadas metropolitanas. No entorno do ferroanel foram previstas plataformas periféricas, que servem meramente para acumular as cargas, desviar, formar os vagões. São pulmão, né? São pulmão, a palavra bem... É um pulmão para o modal, né? E dentro da metrópole, prevê as plataformas urbanas, sim, onde haverá o caminhão, ou seja, o caminhão pega a carga ali e vai distribuir ao seu local de destino. Então, vamos dar um exemplo aqui. O próprio Santo André tem o Porto Seco na Avenida do Estado. Perfeito. Vocês vão... Ali faz todo o desembaraço de carga importada, Importado ou exportado, isso é desembaraço aduaneiro. É diferente do modelo que vocês vão instalar lá,
Excelente ponto também. Houve até uma exploração por algumas pessoas dizendo que era até, Porto Seco, né? Até eu queria aproveitar esse gancho, porque claro. eu ouvi já dizer assim, olha, o projeto é 30% ferroviário e 70% rodoviário. Então é bom, né, esclarecer isso, por favor. Excelente pergunta. Para efeito de simulação das rodovias, evidentemente, simulou uma teórica utilização rodoviária, mas o projeto é meramente ferroviário. Essa é a concepção do PAN, que é o Plano de Ação da Macrometrópole do Governo do Estado, que decorre do PDDT, acredito que você tenha acompanhado, né? Sim. O governo vai mudando as siglas, né? Agora acho que vai ser o PDUI, se eu não me engano. No né? Brasil é campeão mais ou disso. menos assim. Mas o planejamento, o conhecimento é o mesmo, ou seja, as informações, né? a dinâmica é a mesma. Então, o que ele previu? Justamente que nesse entorno houvesse apenas a reorganização de cargas, de composição, de forma que pudesse gerar essa dinâmica do transporte. Então, é um conjunto de plataformas que devem atuar para dinamizar a ferrovia, propriamente dita. Então, gerou um pouco de apreensão, e é óbvio, né, as pessoas sendo de alguma forma informadas com... Não informadas. Eu mesmo resido lá, fiquei preocupado. Assim, eu moro às margens da rodovia de Tibiriçá. Então, assim, surgiu a discussão, aí você fica querendo conhecer um pouco mais e, de fato, conhecer os reais impactos do empreendimento. E é plausível, se me permite só complementar, porque o estudo tem 1.500 páginas aproximadamente. Então ninguém é obrigado a ler tudo. E está disponível, né? Exatamente. 1.500 páginas são 3 resmas só de... O processo todo já passou de 3.000 páginas, o processo de licenciamento. Já gastou muita madeira, já gastaram muita madeira nesse projeto, viu? Exatamente. Então, mas essa dificuldade para se fazer um empreendimento, com todos os detalhamentos, nós já vivemos num mundo hoje globalizado mundialmente, carga sai de um lado para o outro, nós vamos viver à margem disso, né? E agora, se existe o famoso fake news, agora nós também sofremos esse fake news isso virou... de empreendedores, que o cara tem que justificar, ele com todas as licenças, né, com todos os cuidados que tem. Tem isso também? Nós estamos vivenciando uma fase de fakes? É que, assim... Ou é desconhecimento do empreendimento? Vamos colocar dessa forma? Por favor, pode falar, lógico, por favor. Acho que aí até um momento oportuno também. O projeto realmente sofreu muitos ataques por pessoas que geraram desinformações, distorceram textos fora do contexto que ele foi utilizado, e isso gerou realmente uma certa desinformação, e é claro que isso gera uma resistência de alguns segmentos da sociedade ao projeto. Mas como o próprio Fábio colocou, projeto desenvolvido por pessoas especialistas, são mais de 30 especialidades, diversos órgãos foram consultados, emitiram suas manifestações, a CETESB tem um quadro extraordinário, o IFAM, que cuida da parte lá do tombamento, também já emitiu seu parecer positivo para o projeto, para as 3 fases do projeto, do licenciamento, né? O CONDEFAT, o DER em relação à rodovia, o DAE em relação às águas. Então, todos esses técnicos, todos esses organismos, vamos dizer assim, do Estado, que estão para licenciar, fiscalizar, analisar, emitiram. E acho que quando você distorce a informação e gera esse tipo de confusão, nós estamos desrespeitando não só o empreendedor, não somente os técnicos, mas todo esse aparato estadual, né? A sociedade, as leis, as normas. Então, algum pode não gostar de uma lei, de uma norma, mas os empreendedores, os consultores, os projetistas, os profissionais, não podem, nós não temos esse direito, temos que seguir aquilo que existe, aquilo que foi previsto. Né? A legislação serve para isso, né? Exatamente. O que a gente assim, tem visto demais na mídia é uma série de ações ilegais, né? Até a Amazônia está ocupando as manchetes quase todo dia. São queimadas ilegais, quer dizer... Só que ninguém fala do Congo, que está pegando fogo, né? De Angola, que está pegando fogo, da Bolívia, que está pior. Agora a Amazônia virou a bola da vez, né? Mas assim, o que eu especialmente, sou arquiteto de formação também, o que você prima é, primeiro, pensar no planejamento, obedecer rigorosamente à legislação, não falsear a informação, ser muito fiel às informações que são prestadas, abrir para o debate, porque eu acho que sempre o debate ele melhora o projeto. O debate público, né? É verdade? Tem que passar também, né? E aqui a nossa região é recheada de universidades e pessoas que muitas vezes são especializadas na discussão, a contribuir no projeto.
E eu acho que é aí que se avança, né? E tem a clareza do projeto. Eu acho que a fase que está agora, eu não estou acompanhando no dia a dia, mas a estudo de viabilidade já foi feito. E acho que as opiniões, elas são sempre bem-vindas, inclusive dos moradores, dos que estão ali na região, que vão ser impactados diretamente, para entender A dinâmica. A dinâmica é a real dimensão, porque se for perguntar para qualquer um, você gostaria do quê? Eu gostaria, eu particularmente, do Rio Tamanduateí limpo, da região, dessa região não ter ocupação nenhuma, de Paranapiacaba está integralmente revitalizada, e dos mananciais não terem 2 milhões de invasores. Seria A Billings está despoluída, as margens terem atacadores com lanchas. Mas assim, a cidade é viva, tem uma dinâmica econômica, social, perversa muitas vezes, tem uma ausência de projetos de moradia popular. Então quem vai sofrendo é o que está na beirada. Né? E assim, não tem organismos que sejam suficientes para fiscalizar aconteça se você não tem uma política pública densa e uma política pública que seja seguida, seja de Estado, na verdade, não seja uma política pública de partido ou de prefeito. Então, isso nós estamos, acho que, construindo na sociedade brasileira, né? Só que o mundo lá fora também não espera. Então, mas né? Então você tem que estar... né, Ari, para vocês entenderem, né? O papel da EcoTV é fomentar essa discussão, até porque nós estamos inseridos numa região que ela é maior do que 7 unidades. A região do ABC ela é maior que 7 unidades da federação. Né? Nós temos um PIB, nós já fomos a Detroit brasileira, nós passamos de um modelo fordista para um modelo de serviços, né? Os empregos que foram não voltam, então nós temos que nos adequar a algumas situações. Saudosismo não adianta a gente tentar, não vai voltar saudosismo mesmo. É lindo e maravilhoso, mas as discussões para avançar a sociedade têm que ser feitas, né? Essas informações que você nos passou, Ari, elas estão disponibilizadas em meio eletrônico? Sim, elas estão no site da CETESB, acesso é público, né? Esse processo foi o primeiro digital, totalmente digital da CETESB. Cortou o papel. Cortou o papel, exatamente. Então, ele é totalmente acessível. Nós temos também vários canais de comunicação. Eu queria até que depois do intervalo, a gente até põe aqui na TV para as pessoas consultarem, né? Perfeito. Porque quanto mais público fica... É que eu falo. No Brasil nós temos uma dificuldade, né? Você muitas vezes entra num órgão público, você não consegue as informações que são públicas. Exatamente. Né? E agora, quando o empreendedor faz um investimento de um porte considerado, né? Se nós pegarmos pela cotação do câmbio, nós estamos falando quase 200 milhões de dólares, né? Inicialmente, né? Porque sempre... Arquiteto sabe melhor, né? Começa a obra, depois tiver os detalhes para onde vai parar, né? Eu acho que não tem município no Brasil que não gostasse, que não quisesse ter esse empreendimento nessas horas. Lógico, com tudo licenciado, tudo resolvido, tudo pronto. Acho que as discussões só podem servir para melhorar e aprimorar alguns detalhes que faltam. Você pegou um ponto muito bom. O ano passado, 2018, o projeto foi entregue em 2017 para a CETESB. Em 2018, nós fizemos 40 reuniões com diversos segmentos da sociedade para levar informação, para debater. Em 2019, já estamos aproximando de 40 reuniões novamente. Recentemente, nós iniciamos um trabalho de pesquisa, de oficinas, junto com a comunidade local. E resultado desse trabalho todo, teve as audiências públicas também, que são conduzidas pelo CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi em dezembro. Disso também a Prefeitura fez o exame técnico, e vários órgãos fizeram exames e fizeram as suas recomendações. O IFAM fez recomendações, a Prefeitura. Tudo isso foi já absorvido pelo projeto, foi adequado. Nessa atualização que fizemos em julho, recente agora para a CETESB, nós já contemplamos boa parte daquilo que a sociedade, que os órgãos nos passaram, que eram pertinentes, foram absorvidas e já atendidas também. Então, essa discussão, esse aspecto democrático, acho que ele é muito importante, porque se torna o projeto mais palatável, se torna... Mais social, exatamente. Então, acho que todos são contemplados. É um projeto de grande porte, e que atinge diversos setores da sociedade, né? Então é importante ouvir, sim, para nós é bastante relevante. Entristece um pouco quando tem esse tipo de ataque que o Fábio colocou. Eu mesmo escrevi um artigo umas semanas atrás, né? Eu acho que foi enviesada a leitura, as pessoas que... Depois foi feita uma resposta até sobre esse artigo, eu fiquei assim, falei, bom, resumindo a ópera, eu acho assim...
eu não aceito provocação de quem não tem luz própria, né? Então... Mas no Brasil nós temos um problema que todo mundo no Brasil é especialista no assunto do momento. Exatamente. E, ao mesmo tempo, assim, uma leitura viciada, enviesada, levantando questões que eu, particularmente, busquei esclarecer posteriormente sobre a geração de emprego, o efetivo impacto e os dados que estão aí disponíveis, né? Porque o que se coloca muito nesse contraponto é que as colocações não são verdadeiras, que os estudos não são sérios e muitas vezes até nesse próprio comentário que eu vi que a lei, ora a lei, né? Falei, bom, se está num país onde você não obedece à lei, você vai respeitar o quê? Então, mas quando se faz o projeto, se busca especialistas, age-se de acordo com a lei, e aí se fala que aquilo não está dentro da lei, o que está errado? O que está certo? Eu mesmo não entendi, né? Ou a lei não vai ser aplicada, ou que o empreendimento não vai ser devidamente fiscalizado, ou o que está sendo falado não vai ser executado. Eu, por exemplo, eu sou, vamos dizer, um dinossauro aqui da religião dessas grandes obras aí que foram realizadas, acompanhei o Rodonel, acompanhei o projeto da flotação, acompanhei o PDD, que é o Plano Diretor de Dutos, que rasgou o ABC, foi um crime ambiental, foi feito, e não vi muitas vezes me sentia sozinho nessa discussão sobre o que estava acontecendo, e Ribeirão Pires, por exemplo, teve uma cicatriz urbanística lá que não vai ser mais resolvida, Rio Grande da Serra. Enfim, mas são obras de cunho nacional, e que passaram por aqui. Eu vou te dar vou ajudar. O rio Tamanduateí, um dos afluentes do Tietê, ele consegue nascer e morrer em Mauá. Né? Exatamente. Então, por que não começa dando exemplos de se cuidar? E muitas vezes... Cada cidade cuidar do que se tem, né? Muitos países desenvolvidos, a referência de qualidade de cidades é na primeira análise dos rios e córregos. Aqui nós estamos um pouquinho atrasados. Morto. E nesse sentido, um projeto novo, um projeto com a legislação atualizada, privado, é bastante fiscalizado, você pode formar comitês de acompanhamento, são diversos relatórios que você faz depois que implanta o projeto. Para implantá-lo, você tem aqui, no caso, 17 programas socioambientais, alguns também da área tecnológica, que é de construção civil. Então, você tem um conjunto de normas e técnicas que são aplicadas que evita muitos desses erros cometidos no passado. Exatamente. E muitos foram por omissão. Acredito que não foi por falta de técnica nem de legislação, se a gente analisar Num tempo que também não se tinha, né? Vamos falar um exemplo aqui da nossa região. A Euclor. Antiga nosso Euclor. vizinho lá. Então, ela não poderia jamais estar naquela área. Eram as condições ambientais que ela buscou isso, né? Que era a água disponível e o... Né? 80 anos atrás, 70 anos então, atrás. Mas vai fazer o quê? Vai arrancar lá de lá? É que nem as invasões A Braskem aqui do lado. A Braskem, no polo de petroquímico de Santo André e Mauá. É uma discussão interessante, porque assim, o polo ele se instalou na década de 40, em volta era um grande bolsão verde, que não deveria nunca ter sido ocupado, e era a retaguarda do polo, que enxergava isso como segurança. Onde é que tem as árvores? E aí, passado a administração foi flexibilizando a área, a pressão do mercado imobiliário, se deixou ocupar aquelas áreas, enfim, nós sabemos dos impactos, né, que isso gerou. E hoje há uma pressão, né, teve uma pressão do polo, que ele gera uma renda muito significativa para Mauá, especialmente para Santo André também, de sair de lá, né? Aí eu já ouvi muita discussão. Quem chegou primeiro? Né? Então, assim, por que tirou aquela faixa de segurança que sempre existiu por uma pressão imobiliária? Então, é isso que a gente enxerga, às vezes, nos rios, nos córregos, em algumas áreas importantes. A ocupação das margens da Billings. Vamos fazer o quê? Vamos tirar todo mundo também? O poder público vai... 1,5 milhão de pessoas hoje tem uma avaliação que ocupam indevidamente a área da Billings, que é uma fábrica de água importante para a região metropolitana, né? O que não era, né? Vamos deixar bem claro, né? Já começa... O objetivo era para gerar energia. Exatamente. Então, já começa aí. Mas em função desse modo, vamos dizer, entre aspas, né, de desenvolvimento, que você vai matando tudo que está próximo, você teve que buscar água lá, falar, vamos segurar essa água. Mas mesmo assim, né, você veja hoje, a Billings, ela recebe, de uma maneira rotineira, todo o esgoto do Rio Pinheiros, que deveria ter uma remuneração para a Diadema bastante significativa pelos impactos negativos dessa demanda porque você comprometeu praticamente a região de Eldorado e Diadema. Aí você já está querendo comprar muita briga, viu, Fábio? Nós não conseguimos resolver nem as... E mesmo essa área nossa produtora de água, assim, mais da metade da região do ABC é uma área
que está dentro de proteção ambiental, portanto, produz água, os municípios que têm grande parte, Santo André tem 52, 54% dessa área, deviam ser remunerados pela Sabesp com uma participação, porque a água é cada vez mais rara, mais cara, e com um público cativo de consumidor. Agora, você guarda a água para um outro ente vender e você não ganha nada com isso. Não, aí tem outra discussão, né? Vamos pensar na questão do usuário, que o usuário ele consome e gera água que vai ser tratada e depois vendendo como reuso. Não tem uma discussão que precisava ser feita? Sem dúvida, sem dúvida. Então, para você ver como que nós não estamos... Essa cadeia tem que fechar, mas tem que ser... Nós não estamos na Dinamarca, nem na Suíça, nem na Suécia. Gostaríamos, em alguns pontos, né? Mas nós temos que aprimorar a discussão, né? E o papel da Eco TV, como sempre, é poder ajudar essa dinâmica aqui do ABC, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, tá? Eu sou Thalita Romati, enfermeira, e eu venci o câncer de mama. Hoje eu quero entrar aí na sua casa, mais precisamente no seu guarda-roupa. Sabe aquele lencinho que você nem lembra de usar? Pois é, ele pode trazer muito amor e alegria para uma paciente oncológica na luta contra o câncer. A Doi Lenço Doi Alegria possui pontos de arrecadação que você pode consultar aqui nas minhas redes sociais, Thalita Romati, thalitaromati.blogspot.com, e ir até um desses pontos levar um lencinho. Esses lenços vão todos para os pacientes da quimioterapia do Hospital EBCC. Nos ajude a continuar proporcionando amor e alegria para os pacientes. Doi Lenço, Doi Alegria. Você busca decorar a sua casa com espaços modernos e planejados? Você busca móveis únicos e com garantia de qualidade? Tudo isso você encontra aqui, no Grupo Posani Italínia. Com mais de 30 anos de tradição em móveis planejados, o Grupo Posani Italínia conta com 3 lojas no ABC, vendedores especializados e condições incríveis para você ter o projeto dos seus sonhos. Venham conferir de perto os nossos endereços, que ficam na Avenida Dr. Rude Ramos, número 283, em São Bernardo do Campo, na Avenida Portugal, no número 1529, em Santo André, e na Avenida Vieira de Carvalho, número 411, em Santo André. Trabalhamos com o melhor preço de fábrica e o melhor projeto para a sua casa. Venha conferir. Grupo Posani, Italínia. A Clinical Pets, liderada pelo Dr. Roberto Siqueira, conta com profissionais capacitados para cuidar do seu melhor amigo. Com veterinários especializados em neurologia, dermatologia e ortopedia, a clínica conta com 3 consultórios equipados, sala de vacinação, ala de internação e centro cirúrgico. Um destaque especial fica por conta da sala de ozônio, um tratamento especial para o seu animalzinho realizado pelo próprio Dr. Roberto. Todas as terças, a clínica conta com um valor especial de consulta. A clínica conta ainda com um auditório especial para palestras de conscientização e cursos especiais de veterinária. Venha conferir de perto a clínica que fica na Rua Conde Francisco Matarazzo, número 615. A Clinical Pets possui também um pet shop com as mais renomadas marcas do mundo dos pets. Profissionalismo e cuidado com o seu bichinho você só encontra aqui, na Clinical Pets. Bom, voltando aqui com o Ari Xavier, com o Fábio Vital, falando das questões da implantação do projeto, do desenvolvimento para a cidade de Santo André, né? Ari, custa caro ser pioneiro em projetos desse porte, né? Pelo dinamismo e pela implantação dele na região. Qualquer região ia custar, a gente sabe que é, né? Eu queria que você falasse para nós assim, vamos falar em metros, né? Quanto que é o total da área,
quanto vai ser preservado, de que forma vai ser preservado, quanto vocês vão utilizar e quais tecnologias você está trazendo de novidade, né? Porque para a parte que gosta de arquitetura e engenharia, isso é importante, Sem dúvida, né? É uma sem discussão que a gente até poderia... Estamos usando o que tem de melhor, né? Eu acho que tem muitas empresas que não vão utilizar a mesma qualidade. A gente poderia até começar uma nova discussão, né? Avançar, né? A partir do momento que você tem um empreendimento e ele é colocado nesse porte, você pode começar a questionar outros empreendimentos que também têm que se adaptarem também, não é? É verdade. Houve uma evolução muito grande da legislação, e eu aproveitar para falar da Lei Abilis, acho que o Fábio participou dessas discussões também, então tornou bastante... Eu acho que ele ajudou a construir a Abilis. Né? É bastante exigente a legislação, as normas são muitas, são muito complexas, então é um processo caro, não é fácil. E na região, mais ainda. Vocês teriam uma ideia, o primeiro trabalho a ser feito, além do estudo da documentação e da legislação, foi um levantamento fotoaéreo da região, com fotos de alta resolução e um perfilamento a laser do solo. Então, isso permitiu uma identificação muito clara das áreas que poderiam ser ocupadas ou não, das nascentes existentes. Isso é uma novidade, até para a implantação desse projeto no Brasil. O segundo que eu tive conhecimento, a empresa, inclusive, é uma empresa, digamos, pequena, porque não tem tanta demanda, né? Mas já há alguns levantamentos para empreendimentos muito grandes. Nesse caso, desse porte na região, que eu saiba, foi o segundo, né? A partir disso, se faz todo um conjunto de estudos que vai de fauna, de flora, várias discussões para poder ajustar o projeto, fazê-lo da melhor maneira e compatível com a região, compatível com a função dos mananciais, que é bastante... E disso resultou, por exemplo, a identificação na cartografia oficial, ou seja, nos mapas do Estado. Tinha menos de 40 nascentes, foram identificadas 64 nascentes. No mapa do Estado era 40. Visar menos de 40. E com vocês? 64 nascentes. Quer dizer que vocês estão ainda contribuindo para a atualização da... Então, o primeiro trabalho é isolar essas nascentes, não só pela proteção que a lei permite, mas também por protegê-lo com floresta no seu entorno, para permitir a recarga. Então, o projeto foi desenhado a partir dessas circunstâncias. Então, há uma exigência legal, uma exigência também em função da região muito alta, né? Muito importante. O segundo ponto que você levantou, em termos de quantidade, as áreas totais das propriedades são de 4.700.000 metros quadrados. Disso, a intervenção é em 920, considerando o projeto todo, né? A parte operacional logística em torno de 780.000 metros quadrados e a construção era de 315.000 metros quadrados de área construída. Então, isso dá em torno de 7% de área construída, menos de 20% de taxa de ocupação e mais de 80% de preservação, que aí envolve floresta, as nascentes e a fauna, a flora, tudo no seu entorno, né? Do ponto de vista da região, ou seja, é uma região que tem 3 vocações naturais, o Fábio pode me corrigir. A primeira, acho que é logística, que ali já eram os índios, já passavam por ali. Depois o Barão de Mauá, junto com os ingleses, fizeram a ferrovia passar por aquele mesmo trecho. E, evidentemente, com isso veio a vila, ou seja, o aspecto histórico, né? Ou seja, Vila de Paranapiacaba. O valor histórico de Paranapiacaba e todo o seu entorno. E também, a partir da falta d'água, da necessidade de nascentes, houve a proteção às nascentes já a partir da década de 70, eu acredito. É isso? Isso mesmo, né? A lei de 75. 75, perfeito. Então, a região tem essas 3 vocações e o projeto colabora com essas 3 vocações, vamos dizer assim. A primeira, pela preservação, que são mais de 80%. A questão logística, que é um resgate de uma infraestrutura que é pública, que é do país, que está lá. E a questão ambiental, ao preservar, e também um dos programas do projeto é justamente de apoio ao turismo e à educação ambiental. Então, isso vai ser estruturado na segunda fase do projeto, do licenciamento, né? Nós estamos na licença prévia, depois a licença de instalação, onde você tem que detalhar os projetos, dar estrutura para eles, né? E nesse momento será articulado aí com diversas entidades e com a população. Por isso que estamos fazendo essa pesquisa em campo, conhecendo a população, conhecendo as suas características, suas necessidades, suas demandas, para justamente fazer uma coisa em conjunto e aproveitar as três vocações da região. Os 3 eixos que vocês vão utilizar. Exatamente. Fábio, quando você fazia arquitetura lá na faculdade, a gente usava muito papel, lápis, né? Opa!
Eu sou dessa geração. Tinha muito estudo já de Paranapiacaba, né? E continua estudando. Então, eu estudando. assim, como eu nasci em Santo André, sou um andrense mesmo da Gema aqui. Eu também. Então fica fácil para a gente poder falar, né? Fica fácil. E eu fui fazer universidade em Santos, e na década de 80, foi onde me formei, Paranapiacaba já era tema de discussão, de projetos, Dissertação, de alternativa. tese, tem de tudo, né? E de lá para cá, quer dizer, aí eu acabei, depois dos meus 20 e poucos anos, mudando para a área da região do Parque Andreense, então sou morador dos Mananciais já há 30 anos mais ou menos, e tive a oportunidade de acompanhar a não ida mais do trem até Paranapiacaba, os movimentos dos moradores, a vila sendo conduzida pela ferrovia, depois comprada pela Prefeitura de Santo André, enfim. O que eu tenho, assim, ouvido de moradores, na verdade, porque a gente visita a vila, está próximo, mas nada como você ouvir de moradores. É que se criou nesses 20 antes, que eu falei anos, e os 20 depois da compra da Prefeitura, muita expectativa. A vila ainda é palco de muita dissertação, muito estudo, muito trabalho acadêmico, mas eu ouço dos moradores que se criou uma expectativa que sempre cria uma frustração, porque a vila ela precisa de muito investimento ainda. A prefeitura, acho que ela tenta fazer o que é possível, os governos que passaram já por lá, mas para você dotar um equipamento desse, para atender um público e ser um equipamento, vamos dizer, que você busque uma atratividade grande, ele precisa de muita infraestrutura. E é cara a infraestrutura. Sem contar que é um patrimônio histórico, né? Que se você tem que preservar o que se tem, né? E criar uma infraestrutura de atratividade e de acessibilidade também para chegar à vila. Mas tem um plano de turismo sustentável para isso? Então, eu praticamente assim, no papel, né, que a gente fica falando em papel já antigo, né, quer dizer, eu que já vi de projeto, de plano, de pessoas que se dizem, até às vezes tem a escritura da vila, né, porque nesse meio você vai criando nichos de pessoas que parece que são donas da vila. Então você vai mexer na vila aqui... No vespeiro. No vespeiro, né? Às vezes eu dou risada quanto a isso. Mas o que é triste, na verdade, é a condição que as pessoas estão efetivamente hoje lá. A perspectiva de autossustentabilidade da vila ainda não se atingiu. Nós perdemos aí nesse período 4 casarões importantes por incêndio. Então, assim, é um patrimônio que ele está ruindo, né? E mesmo com o esforço das pessoas, acho que das equipes que vão a campo fazer seus trabalhos de turismo e tal, eu acho que ainda está muito aquém do que ela pode ser e deve ser, né? E ao continuar assim, eu não vejo um futuro muito legal para a vila. E, de outro lado, nós observamos os cofres públicos municipais, estaduais e federais vazios. As demandas internas necessárias, imediatas, já dão conta male-male. Para educação, saúde, segurança, imagina para o resto. Então, assim, nós estamos vendo museus, né, pegando fogo. Enfim, Amazônia, tal, mas não tem recurso. Então, nós estamos num momento do país assim. Crítico do ponto de vista ambiental, crítico do ponto de vista social. A taxa de desemprego, nós temos que 13 ou 14 milhões de desempregados, me parece que a conta certa é uns 20 milhões, então a economia está estagnada. Então, você potencializar, reagrupar essa cadeia produtiva, nossa região que tem uma reconversão econômica, que já foi uma Detroit, aí, vamos dizer, brasileira, e potencializar todo o capital humano que se tem aqui, proteger o capital ambiental, mas atrair empreendimentos, atrair negócios, ser competitiva, dinamizar, né, esse espaço e gerar emprego de qualidade, né? Dizer, gerar emprego de vendedor de cachaça ali e tal. Não, gerar emprego de qualidade, porque a região ela tem um patrimônio acadêmico importante e tem estruturas hoje importantes. Então, eu acho que é o grande desafio para os prefeitos, para os futuros prefeitos que estão aí, e, ao mesmo tempo, atrair empreendedores sérios, porque ninguém quer empreendedor que venha aqui brincar ou fazer um empreendimento à moda antiga, porque essa não cabe mais. Não existe mais, né? Nem existe mais, né? Mas empreendimentos que sejam sérios, que sejam honestos, que abram as suas fontes de dados de pesquisa para ser discutida com quem quer que seja. Eu acho que a minha demanda pessoal, que eu tive falando com o Ari, com o empreendedor, é a seguinte: os dados estão disponíveis? Estão. Está aberto um debate de um outro patamar de discussão? Está. Então, isso é legal, do que dizer assim, não quero conversar, ou não tem interesse em democratizar a discussão, o projeto é fechado. Então, nós vivemos já, eu passei por experiências desse tipo.
Eu acho que um projeto desse, até um texto que eu soltei há um tempo atrás, é assim, não é aprovando ou desaprovando o projeto, é chamando para um debate sério, é chamando para a academia debater os dados, debater, né? debater as vantagens e o ajuste desvantagens. dos compromissos. Exatamente. Aí só pra- Só para a gente até dar uma dinâmica, você trouxe duas imagens a respeito do projeto. isso, Né? perfeito. Eu queria pedir para o nosso amigo Eric, né? Esse é o projeto. Né? Eu queria que Isso. você falasse Essa é a pra nós. localização. Você vê, nós temos na parte ali embaixo do vídeo, região de Santos, né, a portuária, o maior porto da América Latina, e, como eu já falei, movimenta 25% das cargas portuárias do país. E nós temos a mancha urbana ali, que é a quinta maior metrópole do país, do mundo, melhor. E nós temos ali uma região, ou seja, subiu a cremalheira, chega em Paranapiacaba, nós temos uma necessidade de distribuição de cargas antes da borda da metrópole. E ali que está o trevo ferroviário de Campo Grande. Então, essa é uma reprodução adaptada do planejamento do governo do Estado. Né? Ele quer que justamente as cargas sejam distribuídas por ferrovia a partir desse um ponto. modal que o governo quer Isso. retomar. E aí pega um ponto bastante relevante, se me permite, quando o PDDT, que é o PAN, foi iniciado no ano 2000, apenas 5% das cargas gerais no estado de São Paulo eram transportadas por ferrovia. Esse número hoje, segundo as últimas informações, está aproximando de 11%. A meta federal e também estadual é de 30% a 32%. Então, Um equilíbrio, né? Isso, para ter um equilíbrio da matriz, ou seja, nós somos muito dependentes do modal rodoviário. E hoje, ou seja, um empreendimento que visa... E aí acho que é importante essa tela, só acrescentar uma informação. A ferrovia era muito menos emissora de poluentes de CO2 do que o caminhão. Você teria uma ideia, um estudo feito pelo governo federal em 2015, um panorama de transporte, identificou que o trem emite 1/6 apenas do que emite o caminhão. Então, ao priorizar a matriz ferroviária, nós não só diminuímos a dependência, como também contribuímos para o meio ambiente. Segundo, o sistema de cremalheira, a tração dele é elétrica, não é a diesel. Então, nós estamos tirando, segundo os dados na ocasião, que foi, quando foram apresentados, são 2.000 caminhões que deixam de subir a serra, emitindo CO2. Então, há todo um ganho, não só logístico, econômico, mas também de futuramente não ter a necessidade de construção de novas rodovias. Segundo o estudo do DR, a partir de 2020, 2022, as nossas rodovias, são 10 que chegam aqui na metrópole, já começam a entrar em situação crítica, em colapso. E aí, o que se vai fazer? Ou você leva essas cargas para um modal alternativo, que é o ferroviário, que absorve grandes quantidades. Pra você ter uma ideia, cada composição com 100 vagões substitui 357 caminhões. Ou se faz uma nova rodovia. Acho que é uma decisão que cabe hoje a gente pensar, ou escolhe bons projetos, ou as gerações futuras vão falar mal da nossa geração, assim como às vezes falamos mal das gerações anteriores, né, por não terem feito boas escolhas. Então, acho que está nas nossas mãos esse... Até porque não se tinha essa discussão, né, aprofundada hoje. Né? Se você pensar, se nós falarmos do Rodoanel, que está há 20 anos em construção, quem anda pelo Rodoanel já percebe que ele está ficando saturado. Exatamente. Imagina o centro de São Paulo, mais o Rodoanel saturado. Nós estamos em crise econômica, me permite só? Exatamente. Desde 2014, 2015. Então, imagina quando sairmos dessa estagnação. Um pouquinho que subir, como que reflexo que isso 1%. vai ter? 1%. Exatamente. Agora, não dá para se imaginar você produzir agronegócio no centro do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e sair caminhão de lá para ir no Porto de Santos, né? Não. Nós estamos regredindo, né? Nós estamos voltando, parece que nós estamos dando para trás. Nós não conseguimos evoluir o suficiente nisso, Fábio? Então, não, acho que sim, né? Acho que você tem universidades, tem estudos de pesquisa, você tem profissionais extremamente sérios. Acho que a disponibilidade da informação, da tecnologia, tem. Acho que às vezes o que sempre a gente fica patinando é a vontade de fazer, é fazer certo. E quem tem para fazer. E não fazer, às vezes, com aquele espírito político de um partido, fazer com o espírito de Estado. Quer dizer, eu vou fazer, o posterior vai continuar e o outro vai dar sequência. Então, a gente fica com aquela visão, né? Eu vejo política, às vezes, de 4, de 8 anos, e o que tiver para fora disso não serve. Exatamente.
E essas políticas, né, de planejamento é política de médio e longo prazo. O sujeito tem que ser estadista, ele tem que ver longe. E isso, às vezes, falta um pouco na classe política. Eu falo, Fábio, eu sou bem claro até na minha colocação, que nós somos um país, nós não somos um Estado ainda. Então, isso é uma diferença muito grande das pessoas. Não é porque o programa começou com um A que eu não posso melhorá-lo, adaptá-lo para ser B, C e D. Não, acaba porque foi o cara que fez e vai... Perfeito. E vai... Ou passa a borracha até porque lembra do outro e tal. Não, isso então, é nós temos triste, essas dificuldades no Brasil, né? É. Agora, os proprietários, os empreendedores, eles também passam por essas situações, não é? Você tem uma propriedade, você tem que dar um destino, você já paga por IPTU, né? Até porque para fazer um investimento desse, você tem que estar com o IPTU em ordem, né? Sim, tem todo um custo. Além do mais, ou seja, uma questão bem relevante, aquela região foi uma região de extração de madeira há muitos anos atrás. Nós né? lembramos disso. Lembra disso, né? Tem muita família que ficou rica com aquilo. Quanto, Vamos falar né? isso também. Exatamente isso. De extração de pedra e argila, madeira, né? pedra, inclusive a pedreira, inclusive, acho que... Na maior Rio tinha da lá, Serra, acho os que paralelos aí de muitas células de Mauá. Exatamente. Então, é uma região que também hoje ela está se regenerando, produzindo água, também se deve às pessoas que ali preservaram. E aí entra os proprietários, não só contribuem com impostos e tal, que tentativas de invasão há todos os dias em diversas áreas, se não houver um cuidado, um zelo. 4 milhões de metros quadrados, dá para fazer uma bela invasão. Hein? E aí, só complementando, ou seja, quando ainda assim você recuperou e destina 80% da área para preservação, isso é uma riqueza muito grande, em que foi falado aqui de outras indústrias, que não tem mais esse cinturão verde. E um projeto como esse não tem como não ter, porque a primeira fase do projeto, a fase 0, é a criação das reservas florestais, é o enriquecimento, é a proteção dela. E vão ser ali para sempre, enquanto o projeto existir, elas não mais se É uma questão que você levanta, às vezes, perdoe só a pergunta, da fauna e flora, os cuidados que estão sendo tomados. Porque às vezes você vê esse tipo de comentário, vai morrer bichinho e tal, né? A gente fica preocupado, naturalmente, né? Perfeito. Mas sim, um ponto que eu queria até tocar, você falou da fauna, eu vou falar da flora. Nós tínhamos uma orquídea que estava perdida no estado de São Paulo, que foi achada no Rodanel, tanto que foi levado lá para os... Como é que chama aquelas? Instituto Florestal? Instituto Florestal, para ele multiplicar ela, para voltar a ter uma planta que era nativa, que tinha sumido. Então, o que mais me chamou na atenção do seu projeto é a própria condição de muitos não saberem o número de nascentes que tinha lá. Falando que era 40, né, os que defendem a não aproveitamento da área, e você apresentar que o número é 64. Sem dúvida. E o pior de tudo isso, assim, que as pessoas contrárias, ou alguns aí, não posso julgar todos, né, ainda disseminam que o projeto vai aterrar nascentes, né? Não só identificou mais, como vai protegê-la, né? Era uma preocupação que eu tinha, quando falaram, então... Peraí, né? É lógico. A primeira coisa que você pensa é o seguinte, vamos meter o maquinário lá, vai acabar com tudo. Isso é verdade. Mas respondendo à pergunta do Fábio, são 3 programas muito importantes num projeto dessa dimensão e localizado numa região como essa. É um programa de fauna, quer dizer, um programa de recuperação, de cuidado com os animais quando você está implantando, de cuidado também depois. Só para terem uma ideia, no levantamento de fauna existente, há uma presença muito grande de animais domésticos, gatos e cachorros abandonados naquela região. Largados. E eles concorrem com a fauna nativa, né? Então, isso começa a mudar, exatamente. A questão da flora, como você bem colocou, quando você faz uma transformação de uma área verde em reserva, você tem que enriquecer de maneira que ela tenha um equilíbrio com a flora local, né? Com os estudos florísticos. Então, haverá um ganho muito significativo. Do ponto de vista da construção, da implantação, também é bastante relevante. É um programa de gerenciamento da obra, é um dos 17 programas do projeto, que visa justamente as obras intermediárias. Enquanto você está executando, você tem que ter escoamento próprio, drenagem específica, para não criar assoreamento, nenhum tipo de coisa. Há um conjunto de técnicas que vão ser detalhadas na fase seguinte, né? E tudo isso é visível. O vizinho que passa ali, se caiu uma terra, ele vai ver. Se houve um dano, ele vai também ver. E é isso que eu acho que é importante. A gente está em um outro momento da nossa sociedade, né? Em que pese algumas indústrias, como vocês citaram 2 aqui, foram pioneiras e se adequaram, se adaptaram. A gente vê hoje que estão conseguindo coexistir, né? São compatíveis. Fábio, do ponto de vista do arquiteto urbanista e ambientalista,
O que você sente num projeto desse? Então, assim, a minha preocupação quando eu tive o primeiro contato e as informações que eu tenho recebido, eu acho que é um projeto, como até o texto que eu mesmo acabei redigindo tempos atrás, que ele merece um debate importante. Eu acho que você trazer 400 milhões de investimento na cidade tem que ter uma respeitabilidade, uma consideração importante no momento que você está vivendo. Os órgãos ambientais são muito rigorosos, os profissionais que estão trabalhando, parte deles eu conheço, são profissionais muito sérios, muito competentes, não tive a oportunidade de conhecer os demais. Então, eu acho que é um debate assim, que, do meu ponto de vista, como arquiteto e pessoa que conhece a região há algum tempo, merece ser discutido no patamar que ele está. Num degrau bem acima, né? Bem acima do que jogar, por exemplo, um empreendimento na mesma vala, porque, digamos, vamos dizer que o empreendedor desistisse desse empreendimento. Tudo bem. Quais outras alternativas que você tem? Ou quais outros o que você vai apresentar para aquela área? Ou quais outras iniciativas, ou outro empreendedor, assim, eu não estou defendendo que se deva ser ocupado as áreas, pelo contrário. Mas, assim, se a nossa região ela não voltar a ser proativa ambientalmente, economicamente, e rebater isso na questão social, inclusão social especialmente, eu acho que a gente tende a ter um futuro muito perigoso, né? E, numa linha ao contrário, até por conta que você tem tecnologia, você tem universidade, você tem uma série de aparatos para acompanhar empreendimento, discutir, debater, afinar, aprimorar, melhorar para dizer sim ou não, eu acho que você tem que colocar isso à disposição. É o que se faz nos países desenvolvidos. O mínimo, né? O mínimo. Bom, foi muito bom tê-los aqui. Eu queria, Ari, que você fizesse, Ari e Fábio, né, vocês fizessem as suas considerações finais, que eu falei para você que o programa de 1 hora é rápido, né? Foi mais uma discussão desse porte. Por favor. Primeiro, agradecemos pela oportunidade e esperamos que esse nível de debate seja alcançado, né? O projeto está aberto, está em fase de análise ainda pela CETESB, a primeira fase, como já dissemos, né? E ele vai poder ser melhorado, já foi em alguns aspectos, e acredito que quanto mais se fala, quanto mais podemos esclarecer as dúvidas, eu acredito que vai ficando mais fácil de entender a possibilidade de compatibilizar esse desenvolvimento que o Fábio colocou, né? Entre o nosso tripé, o ambiental, o social e o econômico. Não dá para a gente pensar só num, esquecer do outro, que não se sustenta, né? Por isso que é o desenvolvimento sustentável, né? Que se sustente também. Nós né? agradecemos, exatamente. Bom, queria agradecer a EcoTV, em nome do Carlos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Estava aí aqui, agradeço o convite, fico à disposição. E eu acho que merece efetivamente uma avaliação. Eu mesmo tenho interesse em conhecer pormenores, né? Não conheço ainda do projeto, porque eu acho que é interessante esse debate ser traduzido em discussão. E ser replicado a nível de todas as cidades, né? Exato. Bom, eu queria agradecer a vocês. No nosso compromisso da EcoTV é dinamizar os debates e trazer a qualidade de vida socioambiental, econômica, sustentável e os demais que quiserem. Aqui nós estamos abertos a esse tipo de diálogo, a esse tipo de evolução que nós precisamos passar, principalmente porque nós estamos numa região que já foi a pioneira no industrialismo do Brasil. E hoje nós passamos, como todo o Brasil, uma crise. Nós precisamos conjugar o desenvolvimento econômico, social, com a sustentabilidade, meio ambiente, uma discussão que leve a todos e traga um benefício a todos. Né? Não que seja somente de um lado ou do outro. Nós estamos imbuídos nesse papel aqui no debate. Estamos à disposição aqui, Ari, o projeto caminhando, evoluindo, você querendo apresentá-lo, né? A sua equipe toda que nos disponibilizou as informações que a gente pudesse criar essa discussão, né, Fábio? Porque tem que ter informação até para a gente poder discutir, né? E deixá-los à vontade para estar aqui com a gente assim que vocês puderem, né, e necessitarem. E agradecer a todos que nos deram o prazer da audiência e dessa discussão tão importante para Santo André como para a região do ABC. Obrigado e boa tarde. Eu não acredito, cara.